desgaste na vida sacerdotal é algo recorrente no sacerdócio do século XXI. São vários fatores que podem ocasionar o esgotamento dos religiosos e religiosas, e algumas medidas poderiam ser tomadas para evitar o desgaste emocional. E para falar um pouco sobre esse tema muito importante, eu tenho a alegria de receber o psicólogo clínico, doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e escritor, William César Castilho Pereira. Bem-vindo, William, ao programa Pai Eterno. Muito obrigado pelo convite, Padre Wellington. E que bom revê-lo depois de tanto tempo, né? Alegria nossa, William. Eu quero começar primeiro perguntando para você se você esperava que aquela ideia do desgaste que já foi abordada há tanto tempo, talvez não tanto tempo, mas assim, há um tempo que já passou lá atrás, quando você construiu esse estudo, né, sobre esses sofrimentos, essas realidades. Você esperava que esse desgaste na vida dos sacerdotes, ele seria tão grande nessa época atual? Bom, primeiro a nossa surpresa de estarmos convivendo com um tempo diferente, que é o tempo do coronavírus. Então, nesses 2 últimos anos, aquilo que nós tínhamos estudado há mais de 7, 8 anos atrás, veio potencializar, né? Eu diria que aumentou o número dos religiosos, padres, religiosas, com o que nós poderíamos chamar de um desgaste emocional, afetivo, um sentir bastante queimado, que significa agredido, pouco realizado, né? Pouco prazeroso com aquilo que faz, com aquilo que nós fazemos. Mas uma pequena observação, Padre Wellington, não é só a vida religiosa, os religiosos, as religiosas, os padres diocesanos, né? Nós estamos presenciando, tanto no consultório, na escuta clínica, como os estudos, a literatura, tem aumentado muito a tristeza, a apatia e o desgaste de todos nós nesse tempo da pandemia. Certo. William, eu pergunto para você, existe um motivo, é claro, devem existir vários motivos, mas existe um motivo principal para a gente poder dizer desse desgaste emocional, principalmente na vida de religiosos, religiosas, sejam eles atuando, seja na diocese ou nas congregações? São vários motivos, né? Primeiro, inclusive, nós temos que levar em consideração, caso a caso, a construção genética de cada sujeito, que eu me explico, quadros de depressão recorrentes na família, por parte de mãe, por parte de pai. Esse é um fator que a gente tem que levar em consideração. Segundo, todas essas atividades, né, que nós chamamos de profissão e que na linguagem religiosa a gente chama de ministério, né, sacerdotal ou mesmo religioso, religiosa, geralmente estas pessoas entram para o início da sua atividade com um grau de idealização muito grande
E muitos esquecem do seu lado humano, ou seja, das suas possibilidades, e não de desafios muito idealizados. Com o decorrer do tempo, né, é mais do que esperado, é muito comum as pessoas que dedicaram durante muito tempo ao cuidar das pessoas humanas, elas descuidaram de cuidar de si mesmas, né? Desde práticas muito simples, atividades físicas, um bom hábito alimentar de horário e de substâncias realmente nutrientes capazes de dar um conforto para o corpo, o hábito de dormir, né? De descanso, de lazer. Quer dizer, são coisas corriqueiras da vida. Então, geralmente, essas pessoas, no início, abraçam muitas vezes essas atividades do cuidar do outro, esquecendo de cuidar de si mesmo. Consequentemente, com o tempo, né, é óbvio que começam a surgir um declínio nas frustrações, no próprio retorno, né, de ter ou não prazer, satisfação, alegria, entusiasmo. E aí surgem ressentimentos. O que é o ressentimento? O ressentimento é você sentir atrasado. Aí você passa a ter uma consciência de si mesmo bem depois de anos e anos e anos de privações, né? E com isso ocorre muito autoagressões, ou seja, você mesmo se sente frustrado, você se sente punido, castigado por uma série de atividades que você não realizou. Então, veja que há aí talvez uma inadequação dessas pessoas de não terem um discernimento, né, gradativo com o tempo, ao abraçar a sua vida profissional, ministerial, não adequou, né, com atividades prazerosas de retorno para si mesmo. Confundiram, né? Achando que isso tudo seria um ato de egoísmo. Ora, você dedicar excessivamente ao outro, primeiro que você está equivocado com relação ao primeiro mandamento da lei de Deus, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então você não pode esquecer de você mesmo nessa relação com o outro. Então tem aí uma interpretação bíblica equivocada. Segundo, que muitas vezes esse amor excessivo ao outro pode ser uma vaidade, pode ser uma maneira de você se sentir muito importante, inclusive à custa de sacrifícios pesados, fisicamente, psiquicamente, e até alguns com uma sese sacrificante de mutilar o seu próprio corpo. Então há aí um equívoco espiritual, humano, psíquico nessas pessoas. Consequentemente, depois de algum tempo, elas vão manifestar uma série de sintomas que nós chamamos de síndrome
de burnout, ou seja, de queimar-se por dentro. E essas sintomatologias podem levar, inclusive, quadros de depressão, de tristeza, de apatia e de outros sintomas. Agora, William, como é que a comunidade ou até mesmo a família dessa pessoa que passa por esse tipo de situação pode ajudar para que seja suavizado, né? Esse sentir, esse queimar-se por dentro tão tenso e às vezes até que desemboque em uma atitude ou uma situação que a gente não consiga mais ajudar. Como a comunidade, como a família, como as pessoas, até mesmo os superiores, podem ajudar a pessoa que atravessa por esse tipo de situação? Veja bem, Padre Hélio, quem inventou essa dinâmica que eu vou dizer aqui agora foi a vida religiosa. Chama-se revisão de vida, não é? Revisão de vida foi inventado pelos primeiros monges do deserto, 450, 500 depois de Cristo. Chamava-se colácio, ou seja, era uma reunião onde os monges criavam um dispositivo para falar, né, das suas tentações no deserto, que inclusive Evagrio Pontico chamou de os 7 pecados capitais. A vaidade, que eu acabei de dizer, né? A inveja, a ira, a cólera, a ira, etc. Então, veja, essa prática, infelizmente, ela direcionou muitas vezes para vigiar e punir. Ela perdeu aquela qualidade que existia, que era exatamente dialogar, conversar sobre o lado humano das pessoas. Os jovens hoje chamam isso de DR, discutir a relação, né? Os jovens falam muito isso. Então, é mais do que necessário, né? As famílias, as congregações, as dioceses, criarem um clima que propicie as pessoas a perceberem que elas estão equivocadas. Não é que elas estão erradas, estão equivocadas. Compreenderam certas demandas ou do outro, ou mesmo de princípios do próprio Evangelho, de uma forma extremamente vaidosa. Aquilo que os primeiros papas chamavam de luxúria do espírito. O que é a luxúria do espírito? São exigências, muitas vezes um certo moralismo, né, que a pessoa se impõe pensando e imaginando que é vontade de Deus. Não é bem vontade de Deus, é muito mais uma forma vaidosa de querer ser Deus. Então, geralmente essas pessoas que contraem esse tipo de desilusão, de apagamento de si, de tristezas, né, de desencanto, no fundo, são pessoas extremamente vaidosas e extremamente exigentes. E, consequentemente, elas se isolam, né? E entram num tipo de atividade muito forte, compulsiva, né? E termina sempre, vamos dizer assim, desiludidos. Aquilo que os italianos chamam de a
a desilusão do bom samaritano, ou o bom samaritano desiludido. Por quê? Porque foi aquele que dedicou de uma forma extremamente exigente ao outro, esquecendo de si mesmo. Agora, William, e quando esse trabalho se torna uma fuga? Porque uma coisa é a gente observar padres, religiosas, religiosos zelosos, que até mesmo pela história a gente observa também o comportamento de pessoas que se consumiam, até os missionários, tudo isso, mas era algo que aparentemente, quando se descrevia realidades como essas, até na geografia, essas pessoas se manifestavam como que realizadas. Agora, hoje, a gente vê muito trabalho, ou aquele que se entrega demasiadamente ao trabalho, mas tem uma pouca ou baixa realização. Como é que a gente pode equacionar a vida para haver realização e haver uma doação de trabalho ideal, por assim dizer? Eu creio nessa observação que o senhor fez, Padre Wellington. Muitas profissões, muitas atividades missionárias foram sempre regidas por esse ideal, né? Você tem aí médicos, você tem aí mães, pais de família, né? Profundamente dedicados, né? E também uma série de missionários, né? Vamos dizer assim, que foram para a África e, inclusive, hoje são santos, né? E várias pessoas que vieram também aqui para a América Latina, né? Os próprios redentoristas, né? Os primeiros que aqui chegaram, né? Só que tem que a sociedade, ela mudou muito, né? A cultura, né? Antes, nós éramos regidos e misturava dentro de nós a censura e o ideal, né? Hoje, com esse novo modelo de sociedade que nós estamos chamando aí neoliberal, né? O ideal, né, que nós somos regidos é um ideal quase que de um atleta. Bom, eu me explico. Sobretudo um ideal do corpo, da performance, da sua imagem, do seu corpo. Então, nunca nós tivemos uma carga tão forte com relação à imagem que todos nós temos que ter, né? Um tipo físico de um certo modelo, de um certo padrão. Então, este modelo, né, é um modelo extremamente exigente. Ele talvez é mais penoso para a pessoa hoje do que aquele missionário que era regido por ideais assépticos, né? De uma ascese, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, as pessoas estão cobrando muito mais delas, do desempenho delas, da maneira delas viverem. Então, há alguns autores que afirmam que a nossa rigidez hoje é por desempenho, né? Como que você vai batendo recorde de você mesmo, como se cada dia fosse uma Olimpíada. Imaginem, a Olimpíada acontece de 4 em 4 anos e o que nós estamos observando é que nós deturpamos a nossa vida e transformamos essa vida
numa Olimpíada diária, extremamente exigente. Eu duvido que a vida de um missionário fosse tão exigente como a vida de uma pessoa que cobra esse desempenho atual. Ele, provavelmente, ele ou ela, né, missionários aí do século XVIII, XIX, início do século XX, tinha momentos mais de lazer e de convívio e mesmo de relacionamento com as pessoas muito mais humanos do que o tempo de hoje. Não sei Perfeito. se eu consegui explicar isso Claro, aí, claro. beleza do momento atual. E William, como é que você tem visto por parte das instituições o olhar que se lança para essa situação limite? Por exemplo, padres jovens cansados, né? E eu posso até dizer que me assusta encontrar, às vezes, irmãos que já estão com um cansaço de fim de vida, sabe? Aquele cansaço derivativos dessa cobrança, né? Como é que você observa o comportamento das instituições perante isso? Elas estão mais preocupadas com essas situações limites? Elas estão abertas a ouvir o dado humano dessas pessoas ou ainda continuam a cobrar todo dia uma Olimpíada a ser superada? Olha, Padre Wellington, mudou muito, né? Eu mesmo te conheci numa semana em que nós estávamos tratando da dimensão humana afetiva, né? Sim. Que os redentoristas têm isso no seu carisma, sobretudo aqui no Brasil, de uma forma muito bonita, né? Há por parte da congregação aqui no Brasil uma dedicação, eu diria até singular, original, né? Em relação a outras, que há cursos, busca, por exemplo, de terapia, de encontros, né? Humano, afetivo, muito de boa qualidade, né? A própria CRB, a Conferência dos Religiosos do Brasil, tem também uma preocupação bastante acentuada com relação a essas questões. Agora, como tudo na vida, existem ainda congregações, províncias, dioceses, né, que acham desnecessário tocar nessas questões humanas, afetivas, e eu diria, e muitas porque estão regidas por um certo conservadorismo, né? Uma concepção até de poder disciplinar muito e extremamente autoritário sobre as pessoas que vivem na vida religiosa ou diocesana. Ora, quando você não abre essa perspectiva no mundo tão diversificado como é o nosso hoje, com diversos meios de comunicação, né, você pode estar contribuindo para que esses sintomas apareçam debaixo dos panos. E o que é pior, né? E é por isso que às vezes a gente fala muito de escândalos, né? Não é só na vida religiosa, não é só na igreja. Nós temos presenciado hoje sintomas na FIFA, na CBF, né? Aqui rege o nosso futebol, nos governos, nos partidos políticos, né? Nas famílias. Então, quando a gente não administra bem essas manifestações afetivas e não damos a ela palavra,
consequentemente que nós vamos abrir possibilidade para uma série de sintomas, tanto físicos como mentais, não é? Por exemplo, a questão do suicídio, não é? Não é que dentro da igreja existem mais suicídios do que fora. Eu tenho dados científicos que comprovam que não é verdade que há um número muito grande de padres que suicidaram. Não. Só para o público ter acesso, né, a esse dado, em 20 anos, suicidaram 17 padres no Brasil. Nesses 2 anos de pandemia, o número foi de 5. É lógico que, se você fizer uma comparação do número de suicídio nas Forças Armadas, na Polícia Militar, no meio universitário, sobretudo em cursos que têm uma nota de corte muito alta, engenharia, medicina, é muito maior do que da Igreja Católica, não é? Então, veja que a pandemia provocou uma série de sintomas de depressão e mesmo a hipocondria, nesse caso, né? Mas o número, se você fizer aí uma regra de 3, em 20 anos, morreram 0,75 padres. Em 2 anos e meio, isso passou para 2,5. Como eu disse, não é grande se você comparar com outros segmentos e com outras instituições. Mas existe essa preocupação. Eu acho que por conta do caso do religioso ou da religiosa, quando passa por isso, as pessoas, às vezes, elas tendem a taxar mais, né? Porque quando se fala... Até aqui no Brasil, eu acho que ainda tem-se um tabu ao se falar sobre o suicídio, às vezes até uma irresponsabilidade. Quando as pessoas dizem assim, a pessoa suicidou naquela razoabilidade da avaliação de dizer suicidou por falta de Deus, ou buscou isso porque não teve Deus naquele momento, ou atribui isso a uma realidade do mal, etc. Eu acho que ainda precisamos conversar mais sobre esses limites e essas situações para descobrirmos ainda como podemos ajudar, né, essas situações que acontecem de grande desgaste. Claro que o suicídio já é um limite, uma situação da qual a gente às vezes não remedia, mas a situação do desgaste, da síndrome que o senhor já disse de Burnout, ela está presente e as instituições precisam conversar sobre isso, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que estamos inaugurando, sim, um novo tempo dentro da igreja e na vida religiosa, né? Com raríssimas exceções, no episcopado, são um número de bispos que não querem tratar disso. É muito pequeno, né? Mas a política da CNBB e mesmo da CRB, ela a meu ver, é muito esperançoso, né? São homens, mulheres que são capazes de estar enfrentando esses grandes dilemas da vida, que é a questão da morte, né? Que não é fácil. Por exemplo, o próprio Freud dizia que o tema da morte ele é rechaçado profundamente pelo inconsciente. O inconsciente jamais aceitaria discutir sobre o tema da morte. Por quê? Porque no inconsciente nós temos o inverso, né? Nós temos um distúrbio narcísico. Nós queremos sermos iguais a Deus. Nós queremos, com a nossa vaidade, não vivenciar nada que fale
do limite, da finitude, da morte. Nós recusamos isso, percebe? E, em contrapartida, a cultura atual, né, colocou para nós uma questão muito delicada, que é o vírus, né? E com ele, nós temos que conviver com o isolamento, usar máscara, gel, evitar aglomerar, e, além de tudo, ter que lidar com mortes de pessoas muito queridas, né? Entendeu? Então, isso tudo trouxe um processo muito delicado de depressão, de tristeza, de insegurança e, como eu disse, apareceram sintomas em todos, dentro de nós, nos nossos corpos, nos nossos órgãos, né? Então, isso é algo que veio nos visitar atualmente, né? William, eu quero agradecer a oportunidade da gente conversar. Sempre é muito bom ouvi-lo, né? Agradeço você ter reservado um tempinho para a gente dialogar sobre essas realidades. Eu acredito que em outros momentos nós viremos aqui a conversar e quero também contar com a sua ajuda para a gente refletir sobre essa realidade tão bonita que é o ser humano. Muito obrigado, forte abraço e saúde para você aí também. Muito obrigado, Padre Wellington. E eu continuo aqui à disposição, viu? Foi um prazer revê-lo, né? O prazer é todo nosso.